Fala pessoal, beleza? Mais uma questão de concurso. Questão agora é a seguinte: analise no quadro abaixo o levantamento topográfico planimétrico, tá? Se ele é planimétrico, envolve x e y, da fachada de um imóvel urbano que parte de V1 até V2. Então V1, tá? Para V2. Então ele está querendo essa distância. Qual é a distância entre os pontos V1 e V2? Muito aplicado, né? Cálculo da distância a partir das coordenadas de dois pontos. Utilizado em locação. Quando eu quero fazer uma locação de pontos por coordenadas, eu preciso calcular a distância entre os pontos. Para a elaboração do memorial descritivo, quando você tem as coordenadas dos vértices do imóvel, você precisa calcular a distância, né, entre os vértices de divisa, porque a gente não mede a distância, essas distâncias, esses comprimentos aí entre os vértices de divisa, a gente obtém de forma indireta utilizando as coordenadas dos pontos. Então, se eu pegar aqui, olha só, o eixo este, tá? Que é o eixo X, e o eixo norte, que é o eixo Y. Eu tenho as coordenadas do vértice V1 e V2, olha só, lembrando que esse N aqui é o Y, tá? E o E aqui é o X. Então repare que V1, olha só, V2 tá para cá e V1 tá para cá. Então vamos supor que, olha só, que esse seja o V2 aqui, 494, e aqui eu tenho 1008, tá? Vou colocar aqui, ó, 1008. Então eu tenho o vértice, tá? V2. E o vértice V1 seria esse aqui, ó. Deixa eu colocar isso para cá. Vou exagerar aqui, tá? Vértice V1. Então, por quê? Porque aqui vale 1000 e aqui vale 500. Então ele está querendo essa distância aqui, olha só. Distância de V1 para V2. Qual que é essa distância horizontal de V1 para V2? É isso que ele está querendo. Então, repare que esse elemento aqui seria um ΔE, ó, e este elemento aqui um ΔN. Então, aplicando Pitágoras, né, distância horizontal de V1, V2 ao quadrado vai ser igual ao que? ΔE, esse cateto aqui ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, de V1, V2 ao quadrado, mais ΔN de V1, V2 ao quadrado. Tá? Então, a distância horizontal de V1 para V2 vai ser igual aqui a raiz quadrada de ΔE V1, V2 ao quadrado mais ΔN V1, V2 ao quadrado. Lembrando que ΔE V1, V2 vai ser igual ao E de V2 menos o E de V1. ΔN de V1 para V2 vai ser o N de V2 menos o N de V1. Então isso aqui vai ser, olha só, E de V2, 494 menos 500. Isso aqui dá 6. E o V1, o ΔN de V1, V2 é o N de V2, que é 1008, menos 1000, tá? Isso vai ser igual a 8. Então aqui, olha só, substituindo distância horizontal de V1, V2 é igual que a raiz quadrada de quem? ΔE de V1, V2, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai resultar
em a raiz quadrada do que? 36, né? 6 ao quadrado, 36, mais 8 vezes 8, quer dizer, 8 ao quadrado, desculpe. 8 ao quadrado, então dá 64, tá? Portanto, a raiz quadrada de 100 dá o quê? A raiz quadrada de 100 igual a 10, tá? Então, a distância, portanto, a distância entre os pontos V1 e V2 é igual a 10 metros. Logo, a resposta, letra C. Beleza? Espero que tenham entendido. Só para ficar aqui, claro que aqui eu poderia colocar vírgula, né? Deveria colocar vírgula 00, mas eu não vou colocar não, tá certo? Na verdade, eu vou colocar aqui só no final aqui, ó, vírgula 00, para ficar coerente, tá? 10,00 metros. Metros por quê? Porque aqui tem já as coordenadas em metros, beleza? Se fosse quilômetro, seria quilômetros. É isso aí, um abraço, até mais, obrigado.